O Bragantino venceu o Grêmio em jogo movimentado em Bragança Paulista e se recupera depois da eliminação na Sul-Americana. O Grêmio, por sua vez, paga caro por erros básicos. Bom, existem algumas coisas no futebol que elas são óbvias demais para que treinadores façam. Alguns erros muito óbvios. E o Grêmio vem fazendo isso durante essa temporada. O Grêmio veio pro jogo com o TT. O TT que já mostrou inúmeras vezes durante esse ano que não tem nenhuma condição física de jogar na ponta. Porque o ponta no futebol hoje, ele não é um jogador só de ataque. E o TT, ele não tem fôlego, ele não tem explosão, ele não tem velocidade. Então, se ele ficar lá na frente para ajudar a atacar, ele não consegue ajudar a defender. Que foi o que aconteceu nos primeiros 15 e 20 minutos do primeiro tempo. E aí fica 2 contra 1 no lateral direito do Grêmio, no caso do Diego Caio. Se ele ficar só na defesa, ele não tem essas coisas para atacar quando o time pegar a bola. Que foi o que aconteceu na segunda metade do primeiro tempo. Qual foi a solução encontrada pelo treinador? Tirar o TT. Só que isso é uma verdade, é uma coisa. Tá todo mundo vendo nos jogos que o TT joga que o Grêmio muitas vezes fica com um a menos no campo. É um jogador que tá sem explosão, tá sem velocidade, tá sem força. Então, tá jogando por quê? Não é porque é caro, porque foi caro, porque ganha muito que precisa jogar. Não vão fazer um jogador dar certo na marra. E o primeiro tempo foi assim, o primeiro tempo foi dominado pelo Bragantino. Muito por isso, por essa questão de que o lado direito de defesa do Grêmio estava abandonado. Só tinha um jogador, na verdade, que era o Kaito, mas joga contra um ou dois, um jogador habilidoso, que era o Vinicinho, ou às vezes 2 contra 1, não tem quem aguente. O Vinicinho, pra mim, inclusive, foi o melhor jogador da partida, ele saiu no começo do segundo tempo, porque com a entrada do Pavon, o Grêmio corrigiu aquele lado. E o segundo tempo do Grêmio foi melhor que o primeiro. Então, por que eu disse antes que pagou por erros básicos, se tomou o gol no final do jogo? Porque o Grêmio tem uma estrutura com 3 jogadores no meio campo. Tem o volante principal, que é o Noriega, tem um jogador para a direita, que é o Vila Sante, e tem um jogador para a esquerda, que era o Krovinovic. O Luiz Castro tira no segundo tempo o Krovinovic e bota o Bright White por ali. Não exatamente no mesmo lugar, porque o Bright White joga uns passos para frente, mais próximo do Carlos Vinícius que entra. Só que ele não muda a estrutura, não muda o esquema para fazer isso. Então, onde o Krovinovic estava antes, ficou totalmente desprotegido. E o que ele fez com essa substituição? Puxou o Bragantino, que estava cansado, de volta para o jogo. Porque ele facilitou muito para o Bragantino avançar no campo. Por qual lado? Pelo lado onde o Bright White foi jogar pelo meio. Ser volante, ser armador, o que seja. De novo, uma coisa óbvia. Não pode um treinador de um time grande cometer erros que eu consigo ver da minha casa. Eu que não sou analista de desempenho, que não sou especialista, que não sou, não tenho formação para isso. Se eu tô vendo isso, ele tem que ver também. E eu não sei, assim, eu não sei. Eu não sei se ele prefere perder jogando do jeito dele do que ganhar de um jeito diferente. Não sei se a burrice é tanta de realmente achar que tá fazendo tudo certo e que o melhor caminho é o que a gente tem visto do Grêmio nos últimos jogos. Mas, assim, é um trabalho quase que inacreditável do Grêmio nessa temporada. Da comissão técnica, eu digo. A direção tem erros, tem acertos, mas a direção tem uma tarefa mais difícil, que é reformular um elenco com jogadores com contratos longos, onde tu precisa fazer rescisão e tu precisa continuar pagando, e daí tu não tem dinheiro para trazer outros. Então, dá para entender um pouco mais as dificuldades da direção. Do treinador, não. E eu vi uma manifestação dele, vi que teve uma manifestação dele, sobre ofensas da torcida e sobre ofensas xenofóbicas. Primeiro, sou totalmente contrário a esse tipo de falas xenofóbicas. Agora, a questão principal, porque se isso está acontecendo com 1 ou 2 torcedores que devem ser responsabilizados por isso. Cada um responsabilizado pelo que diz. Agora, o principal é, o time do Grêmio não tá jogando nada. E o maior responsável é o treinador. É sobre isso que ele deveria estar falando agora. O Grêmio vai agora para 2 Grenais, e entre eles tem o jogo contra a Chapecoense. O Bragantino espera a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, vai ter a semana livre para treinar.
E vamos ver, vão ser 2 Grenais, eu imagino bem feios do ponto de vista de futebol, tá? Eu comentei o jogo do Inter ontem, jogou muito pouco. Hoje o Grêmio jogou muito pouco, e não foi só nesse fim de semana porque estão se poupando para um Grenal. Não, isso está sendo o ano todo. Até, no caso do Grêmio e do Inter, mais de um ano já, que é um rendimento muito abaixo do aceitável. Vamos ver. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Valeu!